Imigração prende brasileiro que fugiu do nosso país após condenação por tráfico de drogas. Em Boston, autoridades prendem brasileiro, líder de um grupo que traficava pessoas para os Estados Unidos. Donald Trump muda a regra eleitoral por decreto e cita Brasil como bom exemplo. Governo brasileiro lança marca para promover o cacau do nosso país aqui nos Estados Unidos. E estudante carioca de 9 anos se prepara para representar o Brasil em Olimpíada Internacional de Matemática em Nova York. Boa noite. Boa noite. Um brasileiro foi preso pela polícia de imigração no estado de New Jersey. Segundo as autoridades, ele é um foragido da justiça do nosso país e estava aqui ilegalmente. Dirley da Luz da Silva, de 35 anos, é um cidadão brasileiro procurado pelas autoridades após ter sido condenado na justiça a cumprir sentença de 12 anos e 10 meses de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas. O brasileiro foi preso pelo ICE em Long Branch, em New Jersey. O FBI, a Polícia Federal norte-americana, auxiliou o ICE com a prisão, já que o foragido era considerado de alta periculosidade. Em nota, o ICE disse continuar comprometido em prender estrangeiros que estiverem envolvidos em atividades criminosas, seja nos Estados Unidos ou no exterior. A Alfândega e Proteção de Fronteiras disse que Dirley cruzou a fronteira com o México em março do ano passado e se entregou aos agentes de El Paso, no Texas, onde deu entrada em um pedido de asilo. Desde então, o brasileiro violou as ordens de comparecer diante de um juiz de imigração de tempos em tempos e estava desaparecido. Agora, Dirley aguarda a data para ser deportado. A Polícia Federal Brasileira deflagrou hoje uma operação contra uma organização criminosa especializada em contrabando de imigrantes. O grupo atuou no envio ilegal de brasileiros aqui para os Estados Unidos através da fronteira com o México. A investigação é fruto de uma cooperação entre a Polícia Federal Brasileira e a Homeland Security Investigations. Foi a agência norte-americana que permitiu a troca de informações sobre a atuação do grupo no Brasil, México e Estados Unidos. Aqui em Boston, Massachusetts, o governo prendeu um dos líderes da organização e realizou a detenção de outros investigados para fins de deportação. No Brasil, ao mesmo tempo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Distrito Federal e Espírito Santo. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de aproximadamente 14 milhões de reais em bens e ativos dos investigados. As ações foram conjuntas e realizadas simultaneamente para impedir a fuga dos suspeitos e garantir a apresentação e a preservação das provas. O grupo tinha como alvo brasileiros, especialmente do Maranhão. Eles aliciavam moradores de diversas cidades e as vítimas pagavam valores elevados para realizar a viagem ilegal aos Estados Unidos, muitas vezes assumindo dívidas com juros abusivos. Centenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes, foram identificadas. A PF também descobriu o uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro no esquema. O governo dos Estados Unidos anunciou que vendeu mais de 1.000 Gold Cards para investidores menos de um mês depois do anúncio desse documento. Esse visto de imigração dourado é focado em investidores estrangeiros ricos. Oferece um caminho para residência permanente e custa em torno de 5 milhões de dólares cada um. O anúncio foi feito pelo secretário de Comércio em entrevista ao podcast All In. Howard Lutnick disse que o governo já arrecadou 5 bilhões de dólares vendendo o Gold Card, o visto de luxo anunciado no mês passado pelo presidente Trump, e ainda afirmou: "Ontem eu vendi 1.000 deles." Yesterday I sold 1,000. O secretário de Comércio disse que Elon Musk está desenvolvendo um software para lidar com os pedidos dos documentos legais de luxo e que o programa será oficialmente lançado em 2 semanas. About 2 weeks from today, it goes out. Okay, Elon's building me the software right now. Yeah. Right? And then out it goes. A expectativa do presidente Trump é vender milhares de Gold Cards. Lutnick afirmou que existem 37 milhões de ricos no mundo que podem comprar esse visto de luxo. There are 37 million people in the world who are capable of buying the card.
Acontece amanhã um encontro de empoderamento feminino online para discutir liderança, desafios e conquistas. O webinar foi criado em homenagem ao Mês das Mulheres para inspirar imigrantes brasileiras que buscam empreender aqui nos Estados Unidos. Várias palestrantes vão participar desse encontro para contar histórias pessoais, experiências e também sobre os caminhos para o sucesso. Entre elas estarão a atleta Iane Marques, destaque do pentatlo olímpico brasileiro, Maria Isabel Antonino, que é CEO de um segmento de empreendedorismo e gestão empresarial, e muitas outras mulheres. Essas brasileiras de sucesso também vão falar sobre saúde emocional, ambientes desafiadores, mercado de trabalho e a importância da rede de apoio, além de dicas para abrir o próprio negócio. O webinar será amanhã às 6h, horário de Nova York. Para se inscrever, será preciso acessar a página da rede social dos Patriots Brasil e preencher o formulário. Depois do intervalo, Trump muda a regra eleitoral por decreto e cita Brasil como bom exemplo. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera restrições aos silenciadores de armas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. Dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. O presidente Donald Trump assinou um decreto mudando regras eleitorais aqui dos Estados Unidos. E durante a assinatura, ele acabou citando o Brasil como bom exemplo de um sistema eleitoral seguro e confiável. Election fraud, you've heard the term. We'll end it, hopefully. At least this will go a long way toward ending it. There are other steps that we will be taking in the coming weeks. O documento assinado pelo presidente foca na prevenção de possíveis fraudes no processo eleitoral, como o voto de estrangeiros e imigrantes ilegais. A ordem executiva cita o Brasil como um bom exemplo de segurança nas eleições, detalhando, por exemplo, a aplicação da biometria. Hoje, o processo eleitoral dos Estados Unidos depende amplamente da autodeclaração de cidadania, e é isso que Trump quer mudar. De agora em diante, por exemplo, os eleitores terão que comprovar a cidadania norte-americana para participar das votações. Isso poderá ser feito apresentando um desses documentos: a Real ID, um passaporte, carteira de identificação militar, certidão de nascimento ou de naturalização. E se você mudou de nome por causa de um casamento, pode precisar de uma prova adicional. How simple does that sound? Para impedir possíveis fraudes eleitorais, o decreto ainda condiciona o financiamento federal aos estados que seguirem os padrões de votação estabelecidos, além de prever mudanças para impedir a contagem de votos recebidos após o dia da eleição. Trump disse que mais alterações no sistema eleitoral norte-americano serão implementadas em breve. Funcionários das Nações Unidas que trabalham aqui nos Estados Unidos estão sendo orientados a portar seus passaportes e credenciais da ONU o tempo todo. E as suas famílias também foram aconselhadas a fazer o mesmo. A ONU diz que é uma medida de precaução por causa das ações do governo Trump ligadas à imigração. O gabinete do secretário-geral diz que até agora não há indicação de que funcionários da ONU tenham sido alvo do ICE, a polícia de imigração. Mas em um e-mail de seu gabinete, ele disse aos funcionários que todos devem estar preparados para confirmar suas identidades e empregos. A notificação levanta suspeitas de que a ONU teria informações sobre novas futuras ações do governo na caça a indocumentados. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça está considerando restrições aos silenciadores de armas. A decisão faz parte da ordem do presidente Donald Trump de reavaliar as políticas que podem limitar o acesso às armas. Silenciadores e supressores são legais em 42 estados norte-americanos. No entanto, para adquirir um desses acessórios, as leis são mais rígidas. Os compradores devem enviar impressões digitais, fotografia e passar por uma verificação de antecedentes, além de pagar um imposto de $200. Se uma pessoa não pagar o imposto ou registrar o dispositivo, ela poderá ser processada. Agora, o Departamento de Justiça planeja ainda mais restrições.
A seguir, Flórida quer resolver falta de mão de obra flexibilizando regras de trabalho infantil. E o governo brasileiro lança marca para promover o cacau do nosso país nos Estados Unidos. Já voltamos e para falar de um projeto de lei polêmico. A Flórida quer reduzir a escassez de mão de obra e reprimir funcionários indocumentados no estado, flexibilizando a lei trabalhista infantil. Se essa medida for aprovada, as empresas poderiam contratar crianças de 14 anos para trabalhar em turnos noturnos. Isso com empregos de baixa remuneração e mesmo em dias de aula. A reportagem é da Carla Marinho. A nova proposta está em discussão na Assembleia Estadual. A ideia do projeto de lei é acabar com as restrições legais para jovens entre 14 e 17 anos no mercado de trabalho e permitir que eles atuem em horários noturnos, mesmo em dias de aula. Atualmente, a lei estadual impede que eles trabalhem antes das 6h30 da manhã ou depois das 11 da noite. No caso dos menores de 14 e 15 anos, eles ainda precisam comprovar que já finalizaram a high school, o equivalente ao ensino médio no Brasil. Minha opinião em relação a essa proposta do governador DeSantis é que não vai impactar de forma negativa, e sim de forma positiva, porque muitos de nós, inclusive eu, comecei a trabalhar com a idade de 15 anos. Eu fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia. E essa situação de muitos imigrantes e muitas pessoas, né, começaram a trabalhar muito jovens, eu acho que o trabalho ele edifica a pessoa dá muito mais valor, começa a jornada dela profissional muito mais cedo e isso traz uma experiência de vida, é tudo uma questão de prioridades e organização. Eu acho que dependendo da necessidade do jovem e de cada família, é muito positivo sim, e até contribui para os estudos. Essa é a segunda proposta do governo para alterar a lei em menos de um ano. Em 2004, o governador Ron DeSantis já havia implementado uma flexibilização com o objetivo de suprir a falta de mão de obra na Flórida. No início da semana, esse projeto, considerado polêmico, foi aprovado pelo Comitê de Comércio e Turismo do Senado. Para a Patrícia, que vive na Flórida com o marido e o filho adolescente, a mudança vai permitir que a família decida o melhor momento para o jovem trabalhar. Esse jovem ele vai entrar no mercado de trabalho, né, desenvolver suas habilidades e ajudar a sua família. Então isso é muito importante. Sair de alguns ambientes, né, por falta de não ter o que fazer, de falta de atividades, e ajudar a família e ganhar o seu dinheiro, desenvolver suas atividades, suas habilidades profissionais. Mas a brasileira lembra que essa medida precisa beneficiar a todos e não colocar em risco os direitos básicos já conquistados. A gente observar e ter cuidado que esse jovem acabe não desenvolvendo nem finalizando seus estudos na high school. Se você gosta de goma de mascar, essa notícia é para você. Esse hábito traz para o seu corpo centenas de microplásticos. Isso acaba de ser comprovado em uma nova pesquisa. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conduziram um estudo testando quase uma dúzia de gomas de mascar bem populares. Eles descobriram que apenas 1 grama de chiclete libera de 100 a 600 microplásticos na boca de uma pessoa. E tudo isso é ingerido, levando pequenos pedaços de plástico para dentro do organismo. O estudo também apontou que cerca de 94% dos microplásticos são liberados na saliva nos primeiros 8 minutos de mastigação. Especialistas em saúde dizem que os microplásticos podem ameaçar a saúde das pessoas, em parte porque eles podem carregar bactérias nocivas. E isso pode estar contribuindo para um crescimento de superbactérias resistentes a antibióticos. Agora a gente fala da crise de ovos provocada pelo surto de gripe aviária aqui nos Estados Unidos. O Brasil vai dobrar a exportação do produto para o território norte-americano. Mas para suprir a escassez e a alta dos preços dos ovos aqui no país, algumas pessoas estão sugerindo alternativas para lá de diferentes e mais baratas, como ovos de iguanas. A ideia surpreendeu muita gente. John Johnson mora na Flórida e é um aficionado por iguanas, uma espécie invasora fora de controle que pode ser caçada sem licença e que virou uma ótima alternativa para a crise dos ovos nos Estados Unidos. It's all yolk. Oh.
So what you're going to do here is actually we're going to cut open this sac that is, and we kind of squeeze it like toothpaste. O floridiano explica que os ovos de iguanas precisam ser tirados desse saco escrotal e espremidos como uma pasta. Apesar de parecer desagradável, ele garante que o esforço vale a pena, já que essa alternativa é barata e saborosa. Well, it gotta be the iguana scram. Em alguns minutos, John preparou uma omelete com 49 ovos de iguana, vegetais, condimentos e outros itens. E por incrível que pareça, o visual, o cheiro e o sabor ficaram idênticos aos ovos de galinha. I can't believe it, but it tastes like eggs. Para os caçadores de iguanas, esses ovos saem de graça, mas quem se interessou será preciso procurar um lugar especializado para comprar o produto. Mas a grande pergunta é, você toparia comer ovos de iguana no dia a dia? De forma alguma. Nem sabia que comia ovo de iguana. Eu não comeria. Continuo com de galinha, nem para provar. Não dá nem para ter ideia do que gosto que tem aquilo ali, entendeu? Não dá para imaginar alguém comer ovo de iguana. Nem pode pela minha cabeça. Ovo de galinha, ovo de avestruz, ovo de pata, ovo de codorna também, assim sim, esses sim. Mas fora isso, acho que nenhum mais dá para aceitar, não. Você gosta de mato, de nada, não é? Prefiro ficar sem comer ovo. A gente sabe que tem proteína, que tem gordura, a gema é um pouco maior. Então temos um pouco mais de gordura do que o ovo da galinha. Não existem estudos suficientes que comprovem a real composição nutricional desse ovo. Entidades e governo brasileiro lançaram uma campanha para promover e atrair investidores externos para o cacau brasileiro. A ideia é atrair olhares dos Estados Unidos e da Europa e tornar o país autossuficiente nessa produção e um futuro polo de exportação. A iniciativa se chama Cacau Brasileiro, Gente, Floresta e Cultura e será promovida em mercados estratégicos em países considerados chave. A meta é colocar o Brasil entre os maiores exportadores de cacau sustentável e também seus derivados até 2030. O nosso país é o 6º maior produtor de cacau do mundo. A campanha destaca que as práticas brasileiras mitigam mudanças climáticas, conservam a biodiversidade e geram prosperidade social. Depois do intervalo, empresários brasileiros se reúnem para discutir a chegada de startups do nosso país aqui nos Estados Unidos. E estudante carioca de 9 anos se prepara para representar o Brasil em Olimpíada Internacional de Matemática em Nova York. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Um piloto e 2 crianças sobreviveram à queda de um avião em um lago congelado no Alasca. Os sobreviventes passaram 12 horas sentados sobre a asa do avião em condições extremas até serem encontrados. Foi com essa imagem que os socorristas se depararam. Os 3 sobreviventes sobre a asa do avião que ficou parcialmente submerso em um lago congelado. O piloto e as 2 crianças foram resgatados depois de passar uma noite inteira assim, sob condições extremas. O avião de pequeno porte foi reportado como desaparecido na área do lago Tutusmena e nas montanhas de Kenai no domingo. Foi quando a Guarda Nacional começou as buscas. Mas quem acabou encontrando os sobreviventes em um lago congelado foi um piloto voluntário que se juntou às autoridades para tentar localizar a aeronave. I was really shocked. I didn't expect that we would find him. Dale diz que ninguém esperava encontrar pessoas vivas sob aquelas condições e que foi uma surpresa incrível. Os sobreviventes foram levados para o hospital com ferimentos leves e começo de hipotermia, após terem passado 12 horas expostos a temperaturas abaixo de 0. Todos estão sendo cuidados e passam bem. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver a previsão do clima amanhã. A gente começa por Boston, que tem tempo encoberto com mínima de 36, máxima de 49. Esse sol entre nuvens também em Nova York. Norfolk a gente tem sol brilhando o dia inteiro com máxima de 61. Esse sol forte segue em Atlanta também com máxima de 73. Na Flórida tem nuvens
Sol entre nuvens em Jacksonville, Tampa e Miami, sol brilhando o dia inteiro. New Orleans, tempo coberto, máxima de 81. Houston, chuva, mínima de 65. Chuva com temporal seguindo da faixa de Brownsville, passando por San Antônio, onde a mínima fica em 63. Em El Paso para a chuva, mas o sol aparece entre nuvens com máxima de 82. Em Albuquerque, situação bastante semelhante, já em Phoenix, bastante sol na previsão, máxima batendo 92 graus Fahrenheit. Na faixa de Las Vegas até Los Angeles, previsão é de tempo encoberto e em São Francisco, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 52 e máxima de 63. Às vésperas da maior conferência de tecnologia do mundo, Emerging Americas, na Flórida, um novo cenário de Venture Global pode estar sendo desenvolvido com a liderança de brasileiros. É que vários empresários se encontraram em Fort Lauderdale para discutir uma futura parceria do Brasil com os Estados Unidos, com foco em startups. Foi um jantar de peso com a presença de empreendedores, empresários, investidores e convidados. Na pauta do encontro, inovação brasileira e mercado norte-americano. O mercado americano é um mercado grande em tudo, grande em competição, mas grande em oportunidade. O objetivo de vir para cá é de criar uma ponte, de criar o que a gente chama de soft landing, uma aterrissagem mais leve. Quando a gente cria essa ponte e traz as startups para dentro de um ecossistema já existente, ela vem com muito mais chances de dar certo. O Brasil lidera o mercado de startups da América Latina, está entre os 4 mais criativos do mundo e entre os maiores empreendedores. Mas o setor de inovação quer mais, quer acesso direto aos Estados Unidos por um motivo simples. Aqui é muito mais claro para inovar do que no Brasil. E o mercado de capital, o mercado está muitas vezes mais preparado. O investidor está preparado, o investidor anjo está preparado. A gente entendeu que a Flórida é a melhor porta de entrada para o brasileiro. 70% das empresas inovadoras que se aventuraram sozinhas vieram pela Flórida, pela facilidade da língua, pela forte relação comercial com o Brasil. E agora, com essa porta de entrada estruturada, a expectativa é que esse número dobre. Uma vez que você está aqui, que você gerou invoice, que você está produzindo, que você tem investidores, que você está investindo localmente, a chance de você atender os demais 49 estados é gigante. Não é à toa que os Estados Unidos são o sonho de consumo. O país é o maior mercado de capital de risco do mundo. Tem os maiores hubs tecnológicos, acesso a capital, ecossistema de inovação e ambiente favorável aos negócios. Esse jantar de 2 horas foi o prenúncio de que algo grande está chegando na Flórida para dar o impulso que faltava nessa conexão Brasil e Estados Unidos. Empreender, eu falo que é uma coisa muito isolada. Quando o empreendedor é muito solitário. Ele precisa de alguém, de pessoas que estejam interessadas realmente no sucesso dele. Então, acho que a gente entra com essa pegada, de trazer essa experiência, se tornar um investidor com ele, implementador, para ele reduzir esse risco. Acho que a gente traz uma segurança e abre uma perspectiva que hoje eles não têm, de ter uma alternativa de vir com uma empresa que tem essa experiência. Uma família brasileira faz campanha para trazer a filha para participar da final de um renomado concurso de matemática aqui nos Estados Unidos. Pois é, a Laura, estudante do ensino fundamental, sonha em chegar a Nova York para ter a chance de fazer a prova e vencer a competição. A repórter Carolina Camargo conversou com exclusividade com a estudante e com a mãe dela. Laura Batista Riboud exibe as medalhas conquistadas com orgulho. A garotinha de 9 anos adora participar de competições de matemática e já chegou na final de vários concursos internacionais. Moradora de Vila Velha, a brasileira conseguiu ser selecionada para a última etapa da Copernicus Math Olympiad, uma das mais famosas competições da área de exatas do mundo. Bem, eu tive que estudar muito e eu precisei de muita dedicação para ser selecionada. Eu me senti muito feliz e animada, porque é uma grande chance que eu não posso desperdiçar. Agora, a família carioca, que vive no Espírito Santo há 6 anos, se prepara para dar mais um passo importante no sonho da pequena prodígio. Todos os esforços são para que a menina tenha a oportunidade de vir para a final do concurso, que acontecerá em julho, aqui na Big Apple. Eu achei bem legal ser em Nova York. Eu vou estar representando várias crianças brasileiras. Ela já participou de outras, já passou para outras fora do Brasil, porém não tivemos condições de levá-la. E um dia ela falou: mamãe, eu gosto muito de participar, mas eu tô com medo de participar das próximas e também não conseguir ir. Aí eu falei: não, você vai participar se você quiser, tá? E a gente vai atrás de você conseguir ir.
e fica nas mãos de Deus, que eu acho que o não a gente já tem, ou sim a gente corre atrás. Mas nunca deixe de paralisar seu sonho, porque você acha que não vai conseguir ir. A gente tem que persistir até o final. Para realizar o sonho de Laura, a família montou um plano de ação em busca de apoio financeiro para a viagem, que custará por volta de R$30 mil. A gente está fazendo vaquinha, mais para as pessoas que moram longe, e aqui por perto a gente está fazendo rifa, né? E a gente está fazendo também biscoitos, doces, os quitutes da Laura. A Laura sempre gostou muito de cozinha. Isso já era um projeto nosso futuro. Como veio essa bênção, então a gente resolveu antecipar para já começar a vender, para arrecadar o dinheiro para poder Laura ir. No que depender de Laura, logo mais ela vai garantir uma nova medalha para sua coleção, colocando o Brasil no topo do pódio nos Estados Unidos. Acho que vai ser até que fácil a prova. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, continua na nossa programação porque está chegando Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!